líderes espirituais fervorosos para uma geração fria. Eu quero dizer a todos nesta noite que um líder sem a presença do fogo de Deus no seu coração, na sua alma, na sua vida, ele não tem como enfrentar o que está lá fora. Hoje um líder sem o fogo de Deus, sem a presença desse fervor, ele não tem como batalhar contra o que está lá fora. Nós vivemos hoje em meio a uma geração fria, fria de Deus, fria da palavra, fria do amor. E quando eu leio 2 Timóteo 3, pode colocar na tela, por favor, 2 Timóteo 3, primeiro até o verso 4, Paulo diz: sabes, porém, que os últimos dias que sobrevirão tempos trabalhosos. Kalepoi, pode voltar lá, por favor. Kalepoi é a palavra grega para tempos trabalhosos, é a mesma palavra, pastor João Caetano, para o capítulo 5 de Atos, quando tinha aquele endemoniado que não tinha cadeia, não tinha corrente, não tinha nada que o prendesse. Essa mesma palavra aqui, tempos trabalhosos. Na tradução que eu fiz, eu coloco assim: tempos cheios de demônios. Antigamente a Assembleia de Deus, quando ia abrir um trabalho, ela pregava e a pessoa se convertia do catolicismo e vinha para a igreja. Tinha a Congregação Cristã no Brasil, a do Véu, a católica e poucas igrejas. Hoje nós não temos só um problema de pecado, nós temos o problema da ideologia do gênero ou de gênero, que é construída dos maiores laboratórios mais contaminados do mundo, as universidades. Não foi Judith Butler que trouxe a ideologia de gênero. Nos dias de Abraão já tinha ideologia de gênero. Sodoma e Gomorra já tinha ideologia de gênero. E quando Paulo cita Romanos 1, ele diz que a ira de Deus se manifesta do céu, porque tudo que não presta na terra, o homem sem Deus aprova. Há um teólogo que diz que o mundo não gosta da igreja, não é só porque a igreja é contra aborto, não é só porque a igreja é contra a ideologia de gênero. O mundo não gosta da igreja porque a igreja revela o pecado do mundo. Toda desgraça que não presta, nós revelamos. Por isso o mundo nos odeia. Mas eu vim aqui esta noite dizer que não vai melhorar não. Até Jesus vir para buscar a igreja, tempos cheios de demônios virão aí. Mais de 30 países no mundo apoiam aborto, casamento ilegal, apoia ideias contra a família, e a bagaceira vem seguindo e já está atingindo o Brasil grandiosamente. Olha os tempos que vão vir aí, verso 2: homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, pode ir, profano, vamos lá, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha o 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus. A minha pergunta é: como nós iremos enfrentar isso aqui? O que eu quero dizer aqui esta noite é que só um homem que arde no poder do Espírito Santo e que queima no fogo do poder de Deus é que pode vencer isso aqui. Porque se não é quente e não é fria, é o que? Morna é que não tem identidade. E quem não tiver o fogo ardendo dentro do seu coração, vai aceitar tudo. Bebe cachaça porque Deus só quer o coração. Adultera e você pede perdão que Deus aceita. Faz como você quiser. Vocês sabem por que na Europa, onde começou a reforma protestante, não presta mais o evangelho lá? Eu estive na igreja de Spurgeon, pastor João Caetano, e na igreja de Spurgeon, eu conversando com um rapaz que estava lá, que trabalha na biblioteca, eu perguntei para ele: como é que você via isso aqui? Porque quando era 4 da tarde, já tinha uma fila tremenda para esperar Spurgeon pregar. E hoje no centro, onde está a igreja que ele dirigia, tiveram que diminuir o púlpito para colocar mais perto, porque estava vazia de gente.
vazia de gente. E tudo que não presta, tudo que é ideia horrível, entrou na Europa. Mas o que foi que destruiu, pastor? Aonde Lutero lutava com o fogo do Espírito? Primeiro, liberalismo teológico. Era professores ensinando que parte da Bíblia era inspirada e outras não. Eram professores ensinando que milagres não eram verdadeiros. Eram professores negando a Bíblia. A Europa hoje não quer saber de Deus. Pasmem os senhores. As igrejas da Europa, evangélicas, cristãs, são sustentadas pelo governo. E ele está colocando convites para quem quiser ser pastor nas igrejas tradicionais, salariado, e ninguém quer. A pior coisa que pode existir aqui em Camboriú ou no Brasil é uma igreja dirigida por um líder que não queima mais nele o fogo do Espírito Santo de Deus. Quando você olha para a Bíblia e vê João Batista vindo como doido, capítulo 3 de Mateus: ei, cobras, cascavel, raça de víbora, o homem está vindo aí. João Batista era uma mensagem dura, mas quando você abre a sua Bíblia, pode colocar aí na tela, irmão, 5:35 de João. Por que João gritava? Por que João pregava? Por que João denunciava? Você pensa que é fácil ser pastor? Olha para cá. É fácil eu ser pastor aqui da seguinte maneira: queridos, amados, Jesus te ama, filho. É assim ou não é? Camarada está adulterando, está pecando. Ele está pecando, está adulterando. Aí chega, pastor, o que é isso? Aí o pastor, veja bem, dentro do aspecto freudiano, é porque você tem uma personalidade que precisa ser tratado, filho. Esse teu comportamento, isso é pecado, rapaz. Isso não é questão de gênero, não é questão de problema, é questão que tu não é crente, tu não presta. Vocês pensam que João Batista era pregador engraçado? Olha para cá. João Batista ia passando, está lá em Mateus 14. O Filipe, você lê o texto, esposo de uma mulher, e quando passava, aí ele passava agarrado na mão dela, e João Batista: ela não é tua mulher, ela não é tua mulher, tu estás adulterando com ela. E ele ficava calado, e a mulher com raiva dele. Quando você lê Lucas, os soldados chegaram: João, eles disseram: faça o trabalho de vocês sem receber propina. Você tem coragem de pregar isso? Olha aqui. E ele era diga, igreja, bem forte, ele era o quê? Diga, igreja, a candeia o quê? Ele era a candeia que ardia. Olha para cá, porque às vezes, olha como era João, irmão, quem arde, o pecado não entra, porque quem tem fogo aceso, o pecado ele não entra, queima direto. Quem tem fogo de Deus na alma, no coração, não aceita a miséria. Olha para cá, ele era a lâmpada que mas não só ardia, fazia o quê? E só porque ele era uma lâmpadazinha que ardia, Jesus diz: vocês quiseram se alegrar com a lâmpada dele. Olhem para cá, Benjamin Franklin ia todos os dias ouvir George Whitefield pregar, e ele não era cristão, ele não era crente. E perguntaram para ele: Benjamin Franklin, por que você vai ouvir George Whitefield pregar? Ele disse: é porque eu acho lindo ele queimar em fogo. Eita glória! Diga glória a Deus. Ele disse: eu acho lindo ele queimar em fogo. Olha para cá, se tu és um pastor, é um líder, aí tu chega aqui na igreja, vai cantar o hino da harpa: soldados somos de Jesus, soldados somos de... E tem um católico perto de ti, tem um espírita perto de ti, tem um macumbeiro perto de ti. Se ele vê tu cantando desse jeito, ele vê que tu não arde em fogo. Quem arde em fogo, irmão, quem arde em fogo, diga glória a Deus, quem arde em fogo. Eita glória. Olha para cá. Perguntaram para um grande expositor da Bíblia qual era o maior sermão que uma pessoa pregava. Ele diz: a vida que está ardendo. Porque quando o povo vê que você arde, é ou não é? Quem está perto de você queima. Se tu senta aí pertinho de um crente, que ele é frio mais do que gelo, ele não arde nada, tu dorme do jeito dele. Agora se tu senta perto de um crente que queima, que arde,
Aí de repente, se você pegar, preste bem atenção, quem trabalha com solda sabe disso, começa a soldar e se ficar perto, o que acontece? Cai faísca de fogo e queima, sim ou não? Se você acende uma fogueira e bota a madeira, de repente ela estala e cai fogo. Assim é crente que arde. Olha para cá, crente que arde, pecado não domina seu coração. E de uma certa forma, esse rapaz, como era o nome dele? Vamos lá, bem forte, como era o nome dele? Se converteu. O Apolo se converte, a crença entra nele, mas só que a crença dele, segundo alguns estudiosos, ainda não prestava. Porque tem irmão que tem desejo de ser crente, mas a crença ele aceita, mas começa errado. Tem muito irmão aqui que a crença é errada. Tem irmão aqui que é crente e ele pede para alguém rezar por ele. Um dia desse, sua irmã foi se batizar. Eu até depois perguntei para os pastores: meus irmãos, vocês não aconselham? Aí a irmã foi entrando para se batizar. Eu disse: meu Jesus amado, o que é isso? Irmãos, é porque eu vou falar da Bíblia, da palavra de Deus. O Apolo aceitou Jesus e ele chegou, olha aqui, ele chegou em Éfeso. E ele chegou em Éfeso querendo pregar. Diga comigo, querendo pregar e pregando. Só que como ele é de Alexandria, ele aprendeu a arte de falar, ele aprendeu a retórica. E é muito simples. Hoje, por exemplo, eu comecei a pregar o evangelho. Meu pai era pastor, e a primeira vez que eu fui pregar, eu preguei pastor Zé Carlos. A irmã disse assim: pastor, o irmão Osiel prega. Aí meu pai disse assim: eu não conheço meu filho como pregador, irmã. É só o menino ver aqui dentro de casa. Mas é porque eu pregava no círculo de oração. E no círculo de oração, o que botar a igreja gosta. Eu não sabia nem o que eu estava pregando direito. E as irmãs: eita glória, usa esse vaso. Pregava errado, dizia a palavra errada. E as irmãs: eita Jesus, aí é pregador. Aí uma irmã foi falar para o pai: e pastor, bote seu filho para pregar. Aí o pai disse: eu não conheço meu menino pregador, irmã. Eita, o homem tem mensagem. Aí pronto, aí o pai chegou para mim e disse: eu ouvi dizer, a irmã disse que tu prega. Eu disse: eu estou me dedicando aí. Aí ele disse: pois tá bom, vai ter uma festa aqui e eu vou te botar na abertura para tu entrar bonito. Aí eu disse: amém. Aí pronto, aí teve a festona, o início. Aí ele me botou. E aí eu entrei rasgando. Aí quando foi de manhã no café, ele olhou para mim e disse assim: tu pregou? Eu disse: sou, eu acho que eu. Ele disse: rapaz, tu pregou ruim. Tua mensagem não prestou para nada. Rapaz, me deu uma raiva do pai nesta hora. Eu disse: meu Deus do céu. Ele disse: tu pregou uns 40 minutos. Os teus 40 minutos foi: quem é que está sentindo? Receba agora, sinta agora. Tu não citou um versículo da Bíblia. Eu disse: foi mesmo, pai? Tu pregou ruim, rapaz. Que o pai era assim, disparado. Aí ele viu que eu fiquei mole, baixei a cabeça. Ele olhou para mim e disse: tu quer pregar? Eu disse: quero. Eu vou te dar 2 conselhos. Eu disse: diga. 1, leia a Bíblia e ore. Eu disse: e o segundo? Ore e leia a Bíblia. Não basta querer pregar, irmão. Tem irmão que diz: eu tenho desejo de pregar, mas não lê a Bíblia. Eu tenho desejo de orar. Olhe para cá, tu só tem combustível aqui em cima se tu buscar de joelho e pela Bíblia. Vocês sabem qual é a coisa mais triste para uma igreja? É quando o fogo vem do lado de fora. Sabe qual é a melhor coisa do pregador? É quando o fogo começa de dentro dele. Quando começa de dentro dele, arde. Quando começa dentro dele, ninguém para ele. Quando começa de dentro dele, ele é alegre na prova, na luta, na dor, porque está queimando é pelo lado de dentro. Jeremias
enfrentou tantas lutas. E aí ele, capítulo 20, ele diz: depois que eu comecei a pregar, depois que eu comecei a anunciar, a minha família não gosta de mim, meus parentes me abandonaram, todos querem me matar, ninguém me apoia. Eu vou para o meu sítio. E ele saiu, e ele ficou deitado. Aí ele disse: mas quando eu disse que eu não ia mais falar no nome dele, quando eu disse que não ia mais falar no nome dele, dentro de mim o fogo começou a queimar os meus ossos. Quando você lê Romanos 12, verso 11, Paulo diz: sejam fervorosos peguem fogo. Alguém diz que esse Apolo se tornou tão poderoso que queria tomar o lugar de Paulo. Negativo. O problema é que o Apolo tinha mais eloquência do que Paulo, ele tinha mais presença do que Paulo. Só que quando esse homem, a igreja de Corinto, olhou para ele, quiseram adorar ele, mas Paulo não tinha inveja de Apolo, porque quem arde no espírito não tem inveja de ninguém. Só quem arde no espírito, só quem está ardendo. Olha para cá, quem arde no espírito, uma cantora que canta no Espírito Santo de Deus, e que o fogo está queimando nela, ele já começa a queimar ela por dentro. Agora dessa que vem cantar e diz: eu vou abafar. Ou o pregador que vem pregar: eu vou mostrar que eu tenho Bíblia. Já passou. O Apolo, ele queimava no fogo do Espírito, e quem queima por dentro, o pecado não para, não se aloja, porque o fogo queima. Coloca aí 3,6. Vamos ver se Paulo, 1 Coríntios 3,6. Vamos ver se Paulo tinha inveja de Apolo. Vamos lá. Porque hoje, irmão, é uma invejada no nosso meio, é uma concorrência. A gente não pode dizer uma coisa que é 10 corrigindo a gente. É assim ou não é? Hoje tem irmão que vem para o culto e ele fica aí anotando para ver se tu erra. É porque o fogo não está queimando. Eu vou dizer uma coisa aqui esta noite: ou nós vamos rogar para o fogo queimar, ou nós vamos virar a igreja de Laodiceia. A gente cantava aquele hino: fogo, fogo meu Senhor manda, faz meu coração arder, manda fogo, fogo meu Senhor manda, faz o coração arder, manda fogo, fogo meu Senhor manda. O fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Aí lá vai: fogo que queima pecado. Era assim. Quem glorifica? Só quem sente a presença do fogo. Outra coisa, não é, Deus não me chamou para botar fogo na igreja. Deus não me chamou para alegrar a igreja. Quem alegra púlpito é Silvio Santo. Deus me chamou para pregar a palavra. E o que alegra a crente é a palavra de Deus que toca no seu espírito. Porque olha para cá, quando o fogo vem de Deus, ele começa do lado de dentro, não é do lado de fora. Sabe o que é bonito num pregador? É que quando entrega o microfone para ele, ele diz: diz a palavra, 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 diz a palavra. Quem prega a palavra não erra. Quem prega a palavra não se justifica. Quem prega a palavra não pede desculpa. Quem prega a palavra, arde dentro do coração dele o fogo do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra, diz a Bíblia. Eu li um pregador que ele diz o seguinte: melhor do que você dizer, eis que eu te digo, é melhor você dizer, diz a palavra, porque essa palavra é a voz de Deus. Cadê a tua Bíblia? Levante ela, levante a tua Bíblia. Você ainda crê nela? Primeiro Coríntios 1,12. Coloca aí na tela. E eu vou finalizar agora. Primeiro, você tem que ter isso. É preciso ser eloquente e profundo na escritura. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Olha como estava a igreja carnal de Corinto. Igreja que não tem fogo, ela fica dizendo: meu pregador preferido é o pastor Osiel. Igreja que não tem fogo, eu só vou se for fulano de tal.
Igreja que não tem fogo, eu gosto é do cantor fulano. Quando o fogo está dentro de ti, quando é a palavra de Deus, pode o irmãozinho pregar aqui gago, pode o irmãozinho pregar aqui sem tanta sabedoria humana, pode o irmãozinho vir para cá, mas ele está falando é a palavra de Deus. Na mesma hora o fogo se acende dentro de você, porque a palavra é viva. Igreja, 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o espírito. Não deixe nunca esse fogo dentro de você morrer. Vocês querem ver uma igreja poderosa? É um pastor cheio de fogo. Eu disse aqui quando eu cheguei, eu vi o pastor Zilmar. Eu falei aqui para ele: parabéns, pastor. Porque quando o pregador está pregando, qualquer um pregador estava pregando aqui, eu via ele glorificando, eu via ele adorando a Deus. É lindo quando o pregador tem pastor que está dirigindo o culto, parece uma múmia. É lindo é quando o pastor também adora. É lindo é quando o pastor queima dentro dele o fogo do Espírito de Deus. E Paulo está dizendo: não apagueis o Espírito. Eu quero, irmãos, eu não sou contra nada na igreja. Eu não sou contra o poder de Deus. Eu digo como o Pedro disse em Atos 11: quem sou eu para impedir o agir de Deus? Agora a grande questão é: tem muita coisa bagunçada, tem muita coisa errada. Não escute qualquer pessoa, não ouça qualquer um pregando. E olhe para cá, e nem que seja o pastor Zé pregando. Está lá em Atos 17. Paulo chama a igreja de Bereia de nobre, porque eles não só escutavam. Paulo era doutor, Paulo era catedrático, mas tudo que Paulo falava, quando ele terminava de falar, a multidão ia para casa. Não tinha Novo Testamento, era só o Velho Testamento. Eles iam confirmar para ver se aquilo que Paulo estava dizendo estava na Bíblia. Um dia desse eu vi um pregador dizendo assim: José bebeu um copo de abacate, que a barba dele ficou toda melada. Onde é que tem isso na Bíblia? Outro eu vi dizendo: a mulher samaritana era tão linda, tão linda, tão linda, que não deixava de homem estar atrás dela e ela viver com homens. Aonde é que está isso na Bíblia? E tem deles que quando falam isso, vocês explodem. Eita! Procure ver se está na Bíblia. Agora olhem para mim. Olhe para mim aqui. Tem professores lá fora que estão cheios do diabo contra a Bíblia, contra a família, contra a igreja. Tem pessoas lá fora que nos odeiam. Olhe para cá. Como é que você vai entrar lá? Frio? Seco? Vazio? Agora tem uma coisa: quem estiver ardendo por dentro, eita glória, só quem crê nisso, só quem pode dar glória. Olhe para mim. Olhe para mim, olhe para cá. De uma salinha, pregando de uma salinha, alugada de um filósofo, capítulo 19, ele pregando de uma salinha, mas naquela salinha tinha um homem de fogo. O problema, irmão, é que nós não estamos tendo homem de fogo. Ele pregando de dentro de uma salinha, quase todas as cidades daquela região se renderam, e sem que ele mandasse, o fogo começou a queimar. E tinham pessoas que foram para a praça, levaram o livro de São Cipriano, livro de feitiçaria, livro de espírito, e queimava e dizia: nós agora queremos o Jesus de Paulo.